No livro Viagem à Terra do Brasil, a gente encontra um diálogo entre um francês e um tupinambá que mostra bastante a maneira como os nossos indígenas enxergavam e ainda enxergam a relação do homem com a terra. A figura do Ailton Krenak mostra muito bem isso quando ele apresenta para a gente a ideia de que os indígenas não são carregados da ideia de acúmulo de riqueza, ou mesmo da aposentadoria, né, ou a herança. E nesse diálogo a gente consegue perceber exatamente essa perspectiva que ele, no século XXI, fala e que foi apresentada aqui como sendo um diálogo do século XVI. Diz o Tupinambá ao francês: Por que vindes vós outros franceses e portugueses buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? O francês diz: Temos muita, mas não desta qualidade, e não a queimamos, mas dela extraímos tinta para tingir, tal como vós fazeis com seus cordões de algodão. O Tupinambá então pergunta: E porventura precisais de muita madeira? O francês retruca: Sim, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar, e um só deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam carregados. O Tupinambá então diz: Ah, tu me contas maravilhas, mas esse homem tão rico de que me falas não morre? E o francês então responde: Sim, morre como os outros. O Tupinambá diz: E quando morrem, para quem fica o que deixam? E o francês responde: Para os seus filhos, se os têm. Na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Então o Tupinambá apresenta uma fala muito interessante. Ele diz: Na verdade, agora vejo que vós outros, franceses, sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis, quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutriu o suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos a quem amamos, mas estamos certos de que depois da nossa morte, a terra que nos nutriu também nos nutrirá. Por isso, descansamos sem maiores cuidados. Aqui, né, nesse texto, assim como na fala do Krenak, a gente vê uma análise crítica muito interessante sobre a nossa forma de vida, sobre as nossas relações sociais e materiais.